pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sem muitas delongas, hoje eu vim aqui para fazer um complemento àquilo que a gente já estudou dentro da legislação municipal para o seu edital, para trazer as atualizações que foram inseridas pela prefeitura, pelos órgãos legislativos que compõem o município, Câmara Legislativa, enfim, essas alterações que foram inseridas nas legislações que vão ser cobradas na sua prova. E por que eu estou fazendo isso? Olha só, vamos entender. A partir do momento que se publica o edital, quando a gente estuda as legislações, né, quando cai alguma legislação na prova, o que vale são as publicações que acontecem antes da publicação do edital. Então, por exemplo, se uma lei foi alterada depois da publicação do edital, essa alteração ela não pode ser cobrada na prova. Só que o que aconteceu aqui na nossa legislação municipal de Montes Claros? Eram atualizações anteriores, inclusive tem alteração aí de muito tempo atrás, mas que não estavam devidamente inseridas no texto da lei. E em sala de aula, e até aqui no curso online também, eu mencionei algumas vezes com vocês que a gente ia estudar a lei conforme ela estava publicada no site oficial. Todavia, a gente sabia que existiam outras legislações complementares que tinham alterado a legislação principal, mas não estava no texto da lei a revogação, nem tampouco a alteração. E isso nos causou uma certa perturbação aí durante todo esse tempo de estudo. O que acontece? Veio ao adiamento da prova. E aí se criou 1001 teorias do porquê que essa prova tinha sido adiada. Mas o comunicador oficial aí da prefeitura, da banca, foi que houve esse adiamento, conforme está aí grifado para você, ó, pela necessidade de reorganização da legislação municipal exigida no edital. Então, as alterações legais, elas já existiam, mas elas não estavam inseridas no texto. Então, não estava organizado como deve ser. E aí, culpou-se esse adiamento pela necessidade de organizar ou de reorganizar essas legislações municipais. Até onde isso é certo, é errado, é bom, é ruim para o candidato? Não vamos entrar nesse mérito, pelo menos não agora. Nossa obrigação agora é conhecer o que foi inserido aí nas legislações exigidas no seu edital, para que você não caia em alguma questão da prova. Se isso é certo, é errado, se vai ficar passivo de recurso e não vai, a gente deixa para um momento pós-prova, tá? Vamos focar agora em conhecer essas alterações, saber quais foram os artigos que já tinham essas alterações legais e que houve agora a inserção no texto legal. Vamos conhecer, passar por todas essas alterações aqui para te auxiliar na hora da sua prova. Ah, tô fazendo a prova aqui, caiu justamente o artigo. O que eu vou marcar? Você vai marcar aquilo que está de acordo com a legislação agora alterada, organizada. Se adiou sua prova, colocou aí um comunicado oficial falando que o adiamento foi por conta dessa reorganização, o que você vai fazer? Seguir a lei conforme ela está publicada agora nos canais oficiais. Eu até quero mostrar aqui para vocês, ó, quando a gente entra lá no site da Cotec. A gente entra lá no site da Cotec, tem aqui, ó, um link para a gente tratar dessas legislações municipais. Estão vendo esse link aqui de azul? Aí logo acima dos anexos. Quando a gente clica nesses links, a gente cai numa plataforma de legislações municipais. Vou até clicar aqui para vocês verem, ó. A gente cai aqui num site de legislações municipais. Até antes desse adiamento, não tinha esse link aí, não. Não tinha essa transmissão, digamos assim, para esse site. E aí, quando a gente clica nas legislações municipais, vou cliquei aqui, por exemplo, na lei orgânica, já estava aberta aqui, a nossa lei orgânica do município, e a gente rola até lá o final da legislação, a gente tem aqui, ó, como último, vou até sair aqui para vocês verem. A gente tem aqui, ó, no finalzinho da lei, a data de inserção. Estão vendo aí a última frase? Data de inserção no sistema, 28/8/2024. Foi justamente a data do adiamento, ali próximo à data do adiamento, tá? A mesma coisa acontece no Estatuto do Servidor. Aí tá aí o Estatuto do Servidor aberto para vocês, ó. Vou até lá no final, a data de inserção aqui no sistema de leis municipais foi no dia 26/8, 2 dias antes. Então, o que acontece? Eles fizeram essa reorganização após o adiamento da prova. E aí, é para ficar esperto ou não é? Para que eles iam reorganizar se eles não fossem cobrar?
Então, vamos ficar esperto com isso aí. Vamos verificar aqui quais foram os artigos que foram devidamente alterados, não por legislação nova, não é isso, gente. Essas leis complementares que alteraram esses artigos eram antigas, elas já existiam. Mas a devida alteração no texto legal, a inserção no sistema oficial, foi só agora, no dia 26 e no dia 28, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, o adiamento foi no dia 23. Então, na semana que adiou, fez essas alterações aí. E a gente precisa conhecê-las, tá? Então, vamos lá. Tratando primeiro do Estatuto do Servidor. Lembrando que o edital de vocês cobra o quê? 3 leis, né? É o Estatuto do Servidor, Código de Ética e a Lei Orgânica. Código de Ética, já adianto para vocês que não teve alteração nenhuma. Permanece como está, sem alterações nenhuma, graças a Deus. O Estatuto do Servidor e a Lei Orgânica tiveram alterações. O Estatuto do Servidor é quem mais teve alteração, porque ele estava do jeitinho que ele nasceu lá em 2003, ele não tinha sido acrescido e revogado nenhum artigo. Então, todas as alterações aí desses 21 anos foram colocadas agora, em agosto, acrescentados no texto legal agora. Então, todos esses artigos aí que você está vendo na sua tela foram alterados e alguns artigos foram acrescidos, acrescentados. Na lei orgânica, ela já tinha passado por uma atualização em 2019. Então, nós tivemos apenas aí 5 anos, né? De 2019 para cá, nós tivemos mais 5 anos, que deu origem a algumas alterações. Então, na lei orgânica, a quantidade de artigos alterados é bem menor, além daquilo que a gente já estudou na lei orgânica. Combinado? Então, vamos começar pelo Estatuto do Servidor. O primeiro artigo, então, que foi alterado, que recebeu uma pequena alteração, aí foi o artigo 33 da lei do Estatuto do Servidor. O artigo 33, ele fala sobre a possibilidade de disposição dos funcionários, lembra? A disposição acontece quando faz-se a cessão de algum funcionário para trabalhar em outro lugar. Já conversamos, vocês já estão cansados de saber isso. Então, imagine só, você passou para o concurso para ser agente administrativo dentro da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Saúde. Aí tá precisando de um agente administrativo lá na Defesa Social. Aí a Secretaria de Saúde te cede para trabalhar lá na Defesa Social, uma sessão através da disposição. Então, aqui dentro do artigo 33, nós tínhamos a possibilidade da disposição acontecer de 3 maneiras. Do quadro do Poder Legislativo Municipal, então a Prefeitura podia dispor, ceder um funcionário da Prefeitura para trabalhar, inclusive no Legislativo, lá na Câmara, e isso permanece, continua intacto. A segunda possibilidade é para trabalhar em um poder, órgão ou entidade da União, do Estado ou de outro município. Então, posso passar no concurso da Prefeitura de Montes Claros e ser disposto, cedido para trabalhar em outro município, para outro município? Pode. Assim como para o Estado e para a União. Então, imagine, tem um órgão do Estado aqui, tem um órgão da União, o FMG. A Prefeitura pode ceder, dispor de um funcionário municipal para trabalhar lá? Perfeitamente. Continua intacto isso aí. O que teve alteração foi o inciso 3º. O inciso 3º falava sobre a possibilidade de disposição para órgãos ou entidade de caráter assistencial beneficente, sem fins lucrativos. Aí dei até exemplos para vocês no estudo da teoria, né? De ceder para Fundação Sara, ceder para a Guarda Mirim. Lembram que eu dei esses exemplos para vocês? Inclusive, a Prefeitura já fez esse tipo de disposição de funcionários? Pois bem, o inciso 3º, perdão, ele foi um pouquinho modificado. Ele fala agora que essa disposição ela poderá ocorrer para ONGs, que são as organizações não governamentais, para as OCIPs, que são as organizações de sociedade civil de interesse público, órgãos ou entidades de caráter assistencial beneficente sem fins lucrativos. Então, adicionou aí, né? Sobre os órgãos assistenciais beneficentes sem fins lucrativos, nós já tínhamos. Então, adicionou agora as ONGs e as OCIPs, que são essas organizações. Uma que não é ligada ao governo, não governamental, e a outra que está vinculada à sociedade civil. É um tipo de organização. Precisa adentrar demais, não quer algo mais complexo. Mas são organizações que também têm esse viés de atender a sociedade, de atender às necessidades, e um viés mais assistencial. Então, pode sim acontecer essa exceção para essas entidades aí, além das entidades de caráter assistencial e beneficente que não tenha fim lucrativo. Combinado? Tivemos uma outra alteração ainda no artigo 33, tá aí no parágrafo 1º. Diz que a disposição prevista no caput deste artigo poderá se dar com ou sem ônus para o município. Então,
Antes falava que era apenas 100 ônus, agora fala que é com ou sem ônus. O que quer dizer isso? Que não entendi qual faz a diferença na prática. Olha só. Antes de 2009, que foi quando teve a alteração, o município ele cedia o funcionário e ele não tinha ônus nenhum. Então, eu cedi o funcionário para você. Ele continua sendo meu funcionário, mas eu não tenho ônus. Você que se vire para pagar. Mais ou menos isso. Quando modificou, falou, opa, não, município, você está cedendo, você está dispondo do seu funcionário e você pode fazer essa disposição realmente passando a obrigação, o ônus para quem está recebendo esse funcionário, mas também pode, em alguns casos, manter para você. Imagine só, você deu lá para a Guarda-Mirim. Guarda-Mirim, da onde que ela tem dinheiro? Da onde que vem dinheiro? Somente de doações. De doações, vem algum incentivo ali de um público, né? Mas é algo que não dá ela uma força de pagar funcionários, ou não, pelo menos não pagar muitos funcionários. Então, pode a prefeitura ceder um funcionário para lá, dispor um funcionário para lá e a prefeitura continuar ficando com o salário dele? Pode. A alteração aí foi justamente para acrescentar esse com aqui, ó. Com ou sem o ônus. As duas possibilidades, tá? Antes era apenas sem ônus, agora, depois de 2009, né? Então, agora sim, né? Já tem um tempo. É com ou sem ônus. As duas possibilidades se enquadram, estão previstas aí na legislação. Combinado? Todo o restante do artigo 33 permanece igual. Os parágrafos 2º e 3º permanecem conforme a lei foi publicada. Seguindo aí, o próximo artigo com alteração foi o artigo 37. O artigo 37 tem uma alteração lá no parágrafo único, falando que nas hipóteses dos incisos 5, 6, 7 e 9, o tempo de serviço não será considerado para progressão e promoção. O que é isso, gente? O que fala o artigo 37? O artigo 37 fala que são considerados de efetivo exercício os afastamentos do servidor por motivos de... E aí vem uma lista lá na lei, né? Então, quando o servidor ele se afasta por alguns motivos específicos, conta como se ele estivesse trabalhando. Então, ele vai receber salário normal, conta tempo de serviço normal, e vai entrar as licenças, né? Toda aquela coisa que a gente já viu lá no artigo 37. E antes de 2004, olha essa alteração, quanto tempo tem? 20 anos. Antes de 2004, falava que nos casos dos incisos 6, 7 e 9, apenas aqui, ó, para exercício de cargo em comissão, para convocação de serviço militar ou para desempenho de mandato eletivo. Nesses 3 casos, o servidor não progredia nem promovia. Contava como se ele tivesse exercício e tudo mais, mas não tinha promoção nem progressão. Agora acrescentou mais uma hipótese. No caso aqui, o inciso 5º, até deixei grifado aí para vocês, deixei ele em negrito, que foi o acréscimo aqui dessa alteração, que no caso também de cargo em comissão, também não vai contar promoção e progressão. Tá? Então a única alteração foi isso, somente acrescentou aí o inciso 5º nesse bolo também de pessoas que, apesar de receber salário, de continuar como se estivessem em exercício, mesmo estando afastadas, acrescentou aí no caso também do cargo comissionado. Antes era só eletivo, comissão do poder da União do Estado e para serviço militar. Aí acrescentou o inciso 5º, que é no caso de comissão no poder executivo, no próprio poder executivo. Combinado? Foi a única alteração, somente acrescentou o inciso 5º aí nesse bolo. Sem muita repercussão fática, né? Digamos assim. Vamos lá, seguindo, artigo 41. Artigo 41 mudou totalmente, tá? Ele foi revogado conforme ele era antes, lá na época que publicou a lei, e foi modificado aí. Veio uma nova redação. Perceba que essa alteração ela é de 2019, então é relativamente recente, tá? A gente tem que tomar mais cuidado com essas mais recentes. Então, o artigo 41 fala o seguinte, que a duração do trabalho normal do servidor, estabelecida em lei ou regulamento, não pode exceder 8 horas por dia, nem 44 horas semanais. Até aí, sem novidades, né? Já estava isso aqui no artigo lá da lei de 2003. Então, até aqui, sem necessidade de alteração. Tudo de boa. O que aqui foi acrescentado aí? Foi depois dessa vírgula, que fala que, excetuadas as jornadas de regime de plantão, hipótese que está prevista no artigo 43A da presente lei. Então, diz pra gente, olha, o normal, até a lei coloca aí o termo, né? O normal é que se trabalhe 8 horas por dia, 44 semanal. Só que quando a gente fala de plantão, jornada de plantão, a jornada é diferenciada. Então, eles não entram dentro dessa regra. A regra
regra é 8 horas por dia, 44 semanal. Mas cabe exceção, viu? Já deixou claro pra gente. O que não tinha antes aqui no texto da lei, já deixou clara a exceção, que é no caso dos regimes de plantão. E aí já vai falando pra gente, ó, 43A vai falar sobre isso aí também. O artigo 43A, ele foi um artigo acrescentado. Ele não existia lá na lei original lá de 2003. Ele foi acrescentado pela Lei Complementar 73 em 2019. Então, o artigo 43A, ele institui o que a gente chama de banco de horas, que a lei chama de banco de horas, né? Então, fica instituído banco de horas no âmbito da administração pública municipal, a fim de possibilitar a compensação de horas excedentes trabalhadas, em caráter excepcional, não é regra. Banco de horas é exceção, é caráter excepcional. A bem do interesse público e observadas as regras previstas em regulamento a ser expedido pelo Executivo. No caso de servidores do Legislativo, pela Câmara. Então, a partir de 2019, é possível fazer banco de horas. Os servidores do município fazer banco de horas. Só a partir de 2019 que houve essa possibilidade, de acordo com a lei. Ficou instituído a partir dessa Lei Complementar 73, lá de 2019. Se existia banco de horas antes disso aí, pelo menos no estatuto não estava previsto. Podia estar previsto em outro regulamento próprio lá, interno. Mas no estatuto não, só a partir de 2019. E o parágrafo único fala que os servidores terão suas horas trabalhadas registradas no banco de horas, permitindo que o excesso de hora em um dia seja compensado em outro dia. Então, hoje eu cheguei meia hora antes, trabalhei meia hora a mais. Posso, então, compensar no dia aí seguinte, não exatamente no próximo dia, mas em um dia que vem. Então, outro dia aí eu posso chegar meia hora mais tarde, para compensar as meia hora que eu cheguei mais cedo antes. Entendeu? Banco de horas nesse sentido. De maneira que não exceda o máximo de 1 ano. Então, você tem 1 ano para gastar essas horas aí. A soma das jornadas semanais de trabalho prevista e nem ultrapassando o limite máximo de jornada de 10 horas. Então, não pode trabalhar mais de 10 também. Eu vou hoje trabalhar 12 horas seguidas, porque aí eu só venho 2, 3 vezes na semana e mato minhas horas semanais. Não, também não é assim. Tá? Então, há possibilidade do banco de horas, dessa compensação, trabalhou mais um dia, trabalhar menos no outro, não tem problema. Mas existe um limite máximo de 10 horas por dia, existe um limite máximo para usar essas horas extras, né? Essas horas que estão aí dentro desse banco, que é de 1 ano, e também não se pode ultrapassar a jornada semanal de 44 horas. Combinado? Acrescendo aí, então, isso aqui é importante, tá? Já faça aí um asterisco, coloca aí no seu caderno o artigo 41 e o artigo 43A. 41 foi modificado, 43A foi acrescido, para que você veja ele aí com mais cuidado. Coisa que tem alteração, ainda mais quando há um adiamento para fazer a alteração, a gente tem que ficar com a orelha em pé, né? E são alterações recentes que fazem muita diferença no dia a dia do servidor e que tem aí uma didática para ser cobrada em prova. Combinado? Vamos seguindo então. Próximo artigo alterado foi o artigo 49. No artigo 49, nós temos que o servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições. E aí é quando vem aqueles 3 tipos de aposentadoria, né? Tem primeiro a aposentadoria por invalidez permanente, a compulsória, com 70 anos de idade, e a voluntária, que é quando soma tempo de trabalho com idade. O que houve de alteração aí nos 2 primeiros incisos, tanto na invalidez permanente quanto na compulsória? Simplesmente trocou-se o texto, tirou a palavra proporcionais ao tempo de serviço e adicionou a palavra proporcional ao tempo de contribuição. Só trocou isso, só trocou o termo. Tempo de serviço por contribuição. O que muda na prática? Coisa alguma, né, gente? O que tempo de serviço queria dizer? Que é o tempo que você está trabalhando e contribuindo. Aí trocou por tempo de contribuição. Só para ficar... Realmente, o tempo de contribuição fica mais bonito de se ler, né? Fica mais... A gente entende com mais clareza. Mas trocou 6 por meia, tá? Então, nesses 2 incisos aí, simplesmente trocou esse termo de tempo de serviço por tempo de contribuição. No inciso 3º, onde fala da aposentadoria compulsória, deixa eu sair aqui para vocês verem. Teve algumas alterações no sentido também do termo, que aqui fala 35 anos de exercício,
e aí foi alterado para 35 anos de contribuição. A mesma coisa nos 30 anos aqui de exercício para a mulher, que foi alterado para 30 anos de contribuição para a mulher. E assim seguiu nas alíneas seguintes, sempre trocando tempo de serviço por tempo de contribuição. Tempo de exercício por tempo de contribuição. Então, apenas uma troca de termos também, tá? No que se diz respeito ao artigo 49, apenas uma troca de termo. Tempo de serviço por tempo de contribuição, tempo de exercício por tempo de contribuição. Para deixar claro para quem está lendo a legislação, para quem está aplicando a legislação, que conta que não é necessariamente o tempo que a pessoa está trabalhando, mas sim o tempo que ela está contribuindo para a Previdência, para que ela possa aposentar. Uma coisa acaba estando ligando à outra, né? Se você está trabalhando, você está contribuindo para a Previdência. Mas para que não haja dúvidas, talvez alguém trabalhou e não contribuiu como deveria, para que não haja dúvidas, tira o termo tempo de serviço ou tempo de exercício e deixa o tempo de contribuição, que é apurado lá pelos órgãos da Previdência, seja INSS, seja a Previmoc, tudo quanto. Combinado? Entendido? 49 tranquilo, né? Sem muita firula, é tranquilo aí de fazer essa associação. Seguindo, vamos lá para o artigo 66, onde fala das indenizações do servidor. E aí, o que é indenização, Isabela? Vamos lembrar? Lembra lá que o servidor ele tem o vencimento dele, que é o salário em base, aquele salário em seco? E aí, nesse salário pode ser acrescidas algumas vantagens, lembra? As gratificações, as indenizações, lembra? Pois bem, aqui o artigo 66 fala justamente das indenizações. A legislação previa antes que existiam 2 tipos de indenização e mais algumas que viesse a ser acrescida. Então, as 2 que a lei previa diretamente era a diária e o transporte. E aí veio a alteração em 2021, também uma alteração recente, manteve a diária, manteve o transporte e acrescentou a indenização para a aquisição de uniforme. Então, acrescentou isso aí. Refletiu principalmente na prática para o guarda civil municipal, que usa fardamento, né? Um uniforme mais específico. Então, a partir de 2021, além da indenização para transporte e diária, tem-se também a indenização para aquisição de uniforme. E aí manteve-se também aberto o rol, falando que podem haver outras indenizações que a lei veio a indicar. Então, uma lei própria, uma lei específica indicar, pode acrescentar mais. Mas as 3 que são citadas eram as 2 que já tinham anteriormente, diária e transporte, e a terceira aí ficou a indenização para a aquisição de uniforme. Combinado? E aí, logo em seguida do artigo 66, foi acrescentado o artigo 70A. Mais um artigo que não existia lá na legislação, na redação original de 2003, e foi acrescido aqui em 2021 pela Lei Complementar 82. Então, o artigo 70A fala o seguinte, que a indenização por aquisição de uniforme será devida ao servidor que, após autorização expressa, adquira uniforme específico para desempenho de suas funções públicas, no caso em que seja obrigação do município a disponibilização da referida vestimenta. A indenização por aquisição de uniforme será devida no valor exato ao valor da aquisição do servidor, pois após a apresentação de nota fiscal de compra e entidades demais formalidades legais. Então, vamos lá. O que explicou aí pra gente? Deixou claro, né? Como que vai ser o pagamento dessa indenização? Quer dizer que se eu for lá e mandar fazer uma blusinha para mim, escrita aqui o setor que eu trabalho, colocando a logo, eu vou receber essa indenização por uniforme? Não. A indenização, ela é através de uma autorização expressa. Então, sai um normativo falando, olha, servidores de tal órgão, ou de tal unidade, ou de tal departamento, de tal secretaria, ficam autorizados a adquirirem esse uniforme específico. E esse normativo, gente, vem até especificando exatamente o que tem que comprar. É uma calça assim, 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 de tal e tal tecido, tal e tal cor. Convido vocês, dê uma pesquisada depois, joga no Google para vocês verem esse normativo que autorizou o pessoal da Guarda Municipal.
Tem lá o normativo. Aí fala, a calça tem que ser de tal cor, tal tecido, com tantos bolsos, com tal tipo de fechamento, e a camisa é assim, a blusa não sei como, e tem que ter um emblema em tal lugar, nas costas, no meio, coloca até tudo certinho como é que tem que ser. Aí, a partir do momento que autoriza, o servidor vai lá, adquire o uniforme, apresenta lá a nota fiscal, constando o valor que ele gastou para comprar aquele uniforme específico, e então ele recebe a indenização pela aquisição do uniforme. Combinado? Compreendido? Alteração recente de 2021. Lembrem do artigo 70A dessa autorização expressa, dessa apresentação de nota fiscal, desse uniforme que tem que ser específico para os desempenhos da função. E não simplesmente, vamos juntar todo mundo e fazer uma blusinha para vir trabalhar. Não, não é isso. É um uniforme específico, exigível. Combinado? Então, foi essa alteração aí no artigo 66 e a aquisição, o acréscimo, perdão, do artigo 70A. Seguindo, vamos para o próximo artigo que foi modificado aí, que é o artigo 79. O artigo 79 fala das gratificações, que também é uma forma de vantagem, né? Acrescida ao vencimento do servidor. E aí, o artigo 79 falava que as gratificações previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 75 são disciplinadas por decreto expedido pelo chefe do executivo. Quais são essas gratificações aqui, gente, do 1, 2, 3 do artigo 75? Deixei escrito aqui embaixo para a gente relembrar, ó. É a gratificação pelo exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento, é a gratificação pelo estímulo de produção individual e pelo estímulo de produção coletiva, tá? Então, são as produtividades, né? Aqui no 2 e no 3. Produtividades individual e coletiva. Então, sobre essas gratificações, houve aí uma alteração dentro do artigo 75, falando que essas passarão a ser disciplinadas por decreto. Antes dizia que seria disciplinada em lei, aqui fala que vai ser disciplinada por decreto expedido pelo executivo, observadas as diretrizes fixadas em lei. E aí fala sobre os percentuais. Perceba, no caso da chefia e assessoramento, direção, chefia e assessoramento, a gratificação por esse exercício. Antes era de 150 sobre o vencimento básico, permaneceu a mesma coisa. 150 sobre o vencimento básico. Sobre a produtividade individual, 100% sobre o vencimento básico. Aí deu uma pequena modificada aqui. Continua sendo 100% sobre o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo beneficiário da gratificação. Então, qual o vencimento básico? O vencimento que você recebe, do seu cargo. E no terceiro, manteve também os 50% da média dos vencimentos básicos dos componentes da equipe de trabalho. Como é algo coletivo, né? Como é uma produtividade coletiva, então faz-se ali uma média de todos os vencimentos e aplica essa porcentagem. Então, deu uma modificada no texto aí que era anterior na legislação. E acrescentou o parágrafo único, falando que a gratificação prevista na linha B, no caso, a produção individual, poderá atingir o limite de até 2 vezes o vencimento básico do cargo ocupado pelo beneficiário. Olha só, pode multiplicar aí o seu vencimento quando se tratar de fiscalização fazendária. Então, quando tá lá mexendo com a bufunfa, com dinheiro, tá mexendo lá dentro da fazenda pública, pode-se ter essa gratificação aí, duplicando o seu vencimento mensal. Essas foram as alterações do artigo 79, alterações que vieram aí em 2004. 20 aninhos já que teve essa alteração, nunca tinha acrescentado lá no texto da lei, vieram agora e acrescentaram para dificultar a sua vida. Palmas para nós. Então vamos lá. Gente, a partir aí do artigo 80, tivemos também uma modificação. Fala pra gente o artigo 80 sobre os adicionais. Então, olha lá. Dentro das vantagens, teve modificação na indenização, teve modificação na gratificação e teve modificação também no adicional. Então, falei pra gente que há um acréscimo, né, de adicionais. Antes nós tínhamos a prestação de serviço extraordinário, que é a hora extra. Tinha o trabalho noturno, que é a hora noturna que ganha mais, né? Tinha o adicional de férias, 1/3 de férias. E aí acrescentou o adicional permanência em 2019
Então, um adicional a mais, aí acrescido ao artigo 80. E também o adicional por atividade especial, que veio em 2023. Então, duas alterações recentes. Um artigo bom de cair em prova. Um artigo que basta eles pegarem esses incisos aí, numerar em forma de alternativa e faz uma questão. Então, fica atento aí nesse artigo 80. Antes tínhamos 3 adicionais, agora nós temos 5. Então, acrescentou o adicional de permanência e o adicional por atividade especial. Primeiro em 2019 e o segundo em 2023. Parágrafo único. Os adicionais previstos nos incisos 1, 2 e 5 poderão ser regulamentados por decreto. Então, não se refere a hora extra, hora noturna e o adicional por atividade especial, vem um decreto aí para falar, para regulamentar se o que for necessário ou quando for necessário. Beleza? Fica de orelha em pé no artigo 80. Artigo 83A, outro artigo que foi acrescentado, nem existia na legislação original e foi acrescentado. Fala pra gente que o adicional de permanência ele será pago ao servidor efetivo que completar os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais e optar em permanecer em efetivo exercício na carreira, desde que preencha os requisitos presentes em regulamento que serão expedidos pelo chefe do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Fica fixado o valor correspondente a 50% do vencimento básico do cargo servidor para fins do cálculo de adicional permanência. Então, olha só, adicional permanência aqui não é aquele que você trabalhou um certo tempo e adquire, não. O adicional permanência é no caso da pessoa que já tem tempo para aposentar, dentro da aposentadoria voluntária, tá? Não é a compulsória também não, nem por invalidez. A voluntária, aquela que você tem um tempo de contribuição somado à sua idade e você pode aposentar, lembra? Então, você chegou nesse marco, você já tem esses requisitos para aposentar, mas prefere continuar trabalhando. Então, você passa a receber um adicional permanência. E esse adicional, segundo o que prevê o artigo aqui primeiro, é de até 50% o vencimento básico do servidor. Então, ganhava 10 mil, pode acrescentar até mais 5 mil, até 50%, tá? Observado aí as legislações aplicáveis. O servidor fará a opção pela permanência perante a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, no caso de servidores do Poder Legislativo, na gerência da Câmara. Então, vai lá nas secretarias responsáveis, né, pelo RH ali, para fazer essa opção de permanecer trabalhando mesmo com os requisitos para aposentadoria. Não poderá receber o adicional permanência. Quem não poderá? O ocupante de cargo em comissão e o servidor que, por qualquer motivo, não se encontre no exercício do cargo. Então, são para os servidores efetivos, né? Retira aí o pessoal que está em cargo de comissão e ele tem que estar trabalhando de fato, tem que estar em exercício de fato. Se por algum motivo ele não está exercendo, não se encontra no exercício do cargo, está cumprindo alguma licença, um afastamento, algo do tipo, aí ele não entra nessa regra do 83A. Combinado? Tem que estar trabalhando lá mesmo, todo dia, suando a camisa. Fechou? Presta atenção nesse artigo 83A, 2019, também é recente, é didático para cair em prova. Dá confusão essa questão aí da permanência, de pensar que é só trabalhar alguns anos e já ganha permanência, não é bem assim. Então, fiquem atentos aí a esse artigo 83A. Combinado? Vamos fechar esse primeiro bloco aqui e a gente volta falando aí a partir do artigo 84. Eu volto agora, só beber um gole de água, você bebe aí também e a gente já volta.